Olá, meus amados irmãos e irmãs, olá, meus amigos, bom dia. Deus abençoe a vida de cada um de nós, trazendo todas as bênçãos necessárias para podermos estar cada vez mais firmes e fortes na sua presença. Hoje gostaria de refletir um pouco com vocês, que está lá em Romanos, na carta aos Romanos, no seu capítulo 10. O foco seria os versículos 9 e 10. E lá fala sobre a salvação, sobre os salvos. E refletindo sobre isso, observo que a salvação é mais simples do que nós imaginamos. Simples por um ponto e complexo por outro. É interessante observar as Escrituras, pois elas vão nos dando dicas, nos orientando, nos direcionando ao que realmente Cristo quer de nós. E a simplicidade dessa carta de Romanos, a simplicidade que ela descreve a salvação, é algo muito interessante, pois nós tendemos a complicar isso. Nós tendemos a complicar quando começamos a inserir na Bíblia doutrinas humanas. Doutrinas que não são aquelas deixadas pelos apóstolos, deixadas por Cristo. E aí nós começamos a complicar, ou seja, deixar complexo uma coisa que seria mais simples. É interessante observar que a religiosidade, ela traz para a vida das pessoas esse fato de complicação, complexidade, de impor em cada um de nós um jugo muito árduo, um jugo muito firme e um fardo muito pesado. A religião, no termo pejorativo, não no termo literal da palavra, pois religião significa em grego religare, religar a Deus. O homem busca se religar ao seu Criador. Mas com o tempo, esse termo foi sendo usado para aquele ato, aquele fato de se juntar para poder ser mais salvo do que os outros. É interessante isso. O religioso, ele se julga salvo. O religioso, ele se julga melhor do que os outros. E não estou falando do religioso, aquele que busca incessantemente se religar a Deus, mas o religioso, aquele que, como os fariseus, eram lindos por fora, lindos no sentido de serem bem apessoados, de serem puros, limpos por fora, demonstrar uma pureza, mas por dentro serem sepulturas. E assim Jesus o disse. E não é desse tipo de religião que eu estou falando. Nós todos, sem exceção, quem crê em Deus é religioso. Procura essa religação com seu Criador, no sentido mais literal da palavra. É interessante nós observarmos que Cristo, ele requer de nós muito pouco pelo que foi feito. O Senhor doou, entregou, sacrificou a sua própria vida. E fazendo assim, nos deu a graça. E a graça é um advento dele. A graça é algo que ele, somente ele, poderia nos dar. A graça é algo que só ele pode oferecer para a tua vida. Ninguém mais pode. Nem pastor, nem missionário, nem bispo, nem padre, nem papa. Ninguém. O único que pode trazer para a tua vida a graça da salvação é o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas como conhecer a Jesus? Como conhecer a ponto de saber o que temos que fazer, se é que temos que fazer alguma coisa, para agradar ao nosso Deus, para estarmos dispostos a servi-lo neste mundo? Aí sim entra as igrejas. Aí sim entra um bom pastor, um pastor bíblico. Aí sim
entre as pessoas que levam o evangelho para as outras pessoas com boa intenção de evangelizar, ou seja, pregar o evangelho, falar da palavra, falar da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, assim como ela é, sem floreamento, sem adjetivos, sem aditivos, simples e puramente. E lendo Romanos, agora de manhã, eu me peguei a pensar sobre isso. A pureza do Evangelho, a pureza da salvação, e pureza no sentido mais literal da palavra. Pureza no sentido de ser algo límpido, de ser algo sem poluição visual, sonora, sem poluição psicológica, social, não. Romanos 10 fala da salvação de uma maneira totalmente limpa e pura, leve. Logicamente, nós temos que fazer uma mudança interior para poder estar apto a aceitar isso na nossa vida. Porque a graça ela não é imposta a você. Você aceita. Você busca. Logicamente que inspirado, iluminado pelo Espírito Santo. Mas é uma decisão tua a dar esse passo tão importante na tua vida de aceitar a Cristo. Porque senão, gostaria de ler para vocês, aqui em Romanos 10, que diz assim, 10, 9 e 10 eu vou ler. O resto do capítulo é muito importante, é muito gostoso de ler, ele é um capítulo leve de se ler, se bem que tem algumas coisas que tem que se interpretar um pouco melhor, mas é um capítulo bom. Então Romanos 10, leia. Eu vou ler o 9 e o 10 que sintetiza todo o contexto do nosso capítulo. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então nós vemos que Deus ele deu a Paulo algo intercalado, algo com escalonamento. Nós, ao confessarmos ao nosso Senhor Jesus Cristo com a nossa boca que Ele é o nosso Senhor, Salvador, que Ele morreu pela nossa salvação, com a boca nós confessamos isso. E isso traz salvação para a nossa vida. Mas o que traz justiça, ou seja, o fato pelo qual nós somos justificados perante a lei de Deus, é a confissão dentro do teu coração. Se tu crê, se tu tem fé que Jesus Cristo é o teu único e potente Salvador, com certeza a salvação já é garantida. É certeza. Romanos 10 não deixa dúvida sobre isso. Porque quando tu tens dentro do teu coração, lá no teu sentimento, essa certeza, essa verdade que Jesus Cristo é teu Salvador, ali você sente a mudança da tua vida espiritual, sentimental, física, financeira, tudo vai mudar. Vai melhorar? Nem sempre melhora fisicamente. Às vezes as coisas ficam muito conturbadas, sim. Porque você começa a não aceitar mais certas coisas, e aí como fica? Aquela aflição começa a tomar conta de você, o que faz você buscar mais e mais e mais a face de Jesus. Pois só Ele vai começar a te consolar. Você não vai mais achar consolo no teu pai, na tua mãe. Você não vai mais achar consolo no teu amigo, na tua amiga. Você não vai mais achar consolo nos teus filhos, na tua casa, no teu cachorro, no teu carro. O único lugar onde você vai estar consolado, confortado, é aos pés de Jesus em oração. Naquele momento que você se inclina a cabeça, se debruça, ali você sente realmente que o conforto, o consolo do Senhor vai entrando no teu ser, vai te orientando o que fazer com esses momentos de aflição, que eles virão e vão passar com o tempo, sim, mas nossa ansiedade humana não nos deixa enxergar que essas coisas são passageiras.
O que acontece quando nós estamos no olho desse furacão chamado aflição, tribulação, é que nós não conseguimos ver a saída. E aí, nosso coração fica aflito. Só que a diferença daquele que já tem Jesus Cristo lá no seu coração, que acredita nele, é que ele vai aos pés do Senhor pedir consolo. E o Senhor te consola, o Senhor te conforta. Estava eu em cima da minha moto, sexta-feira, vindo do trabalho, eu e minha esposa, e ali eu comecei a orar, pedir a Deus: Senhor, fala comigo. Eu estou me sentindo tão só. Eu e minha esposa, nós nos sentimos só na nossa jornada. Às vezes parece que não tem mais ninguém à nossa volta. Me dá um sinal, Pai. Meu coração estava aflito naquele momento. E é assim a vida do cristão. Às vezes você vai se sentir no deserto. E você vai estar assim no deserto espiritual, onde Deus te colocou para trabalhar alguma coisa dentro de você. A resposta veio logo, veio ontem. O Senhor me apresentou uma situação onde eu enxerguei que eu não estava sozinho. Às vezes é o nosso sentimento, às vezes é o próprio inimigo da nossa alma que sopra nos nossos ouvidos: olha, você está sozinho. Eu tenho minha esposa, graças ao bom Deus, que tem o mesmo chamado que eu, tem a mesma disposição que eu. Nós andamos lado a lado, juntos, unidos. Mas às vezes nós dois nos sentimos sós, porque parece que o que nós falamos, o que nós sentimos, as outras pessoas não sentem, não falam. E aí nós nos sentimos isolados. E eu pedi um sinal para o Senhor: Senhor, me dá um sinal, Pai. E o Senhor ontem me atendeu. Ele me deu um sinal, me colocou uma situação onde eu percebi que eu não estou só neste mundo de pregação, nesse mundo de evangelização. E é assim que você tem que se sentir, consolado pelo Espírito Santo de Deus. É assim que você tem que se sentir, reforçado pelo Espírito Santo de Deus. Se com a tua boca confessares, confessas para a salvação. Mas se com o teu coração confessares, aí você confessa para a justificação, para a justiça. E é justificado que nós seguimos no nosso caminho. Cada um de nós pode fazer isso. Cada um de nós pode crer. Cada um de nós pode saber que o Senhor Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Não são homens, não são imagens, não são livros que vão nos salvar, mas é a nossa fé, a nossa confiança no Senhor. Seja mais um nessa jornada, nessa caminhada. Se tu chegou até aqui, não esqueça de deixar o seu like, de curtir, de compartilhar, de se inscrever no nosso canal. Você não sabe o quanto nos ajuda a levar a palavra mais e mais longe. Eu sempre digo, eu e minha esposa trabalhamos. Nós trabalhamos de sol a sol. Pagamos as nossas dívidas, pagamos as nossas contas com o suor do nosso rosto. Não dependemos de internet, não dependemos de doações, graças ao bom Deus. Se um dia precisarmos, espero contar com aqueles que estão mais próximos de nós. Mas nós não precisamos, o nosso ministério, ele é tocado desta maneira, com os nossos próprios meios. A gasolina que eu ponho no meu carro para fazer as visitas durante a semana, ela é colocada com o dinheiro que Deus provê no meu trabalho. Então, o que eu faço aqui na internet é algo para passar para você. O que Deus tem dado para mim, na minha vida, eu vivo o que eu prego. Eu prego o que eu vivo. Ouvi esses dias um pastor falando: eu não posso dizer que vivo o que prego, ou que prego o que vivo, porque senão eu vou estar sendo hipócrita. E eu me perguntei: Senhor, será que eu estou errado então? De ter essa certeza, essa firmeza de que eu vivo o que eu prego e que prego o que eu vivo. Sou fraco, sou pecador? Sim, sou. Enquanto estiver neste mundo, eu tenho essa convicção do pecado. Mas a minha vida é isso que vocês veem. Não tem flores, não tem floreação, floreamento. Não, é justamente isso. O meu dia a dia é desta maneira. Eu quero viver para o Senhor. Eu quero viver para a palavra.
Eu quero viver para poder falar contigo, meu amigo, minha amiga, sobre esse Jesus maravilhoso que chegou na minha vida, que me atingiu com toda a força e que hoje eu não consigo mais viver sem Ele. Em todo o momento, às vezes até mesmo no trânsito, quando a gente está é fechado por alguém, que vem aquela vontade de revidar, o Espírito Santo me corrige naquele momento, fala, olha, eu falo, tá bom, Senhor, me perdoa pelo sentimento que eu tive agora. Então você tem que viver o que você prega, você tem que pregar o que você vive, senão você está sendo hipócrita, com certeza. Então, façamos dessa maneira, nos ajude a espalhar a palavra de Deus. Aqui, missionário Marcos Regis, falando da cidade de Atibaia. Espero que cada um de nós possa estar se sentindo abençoado por Deus, por essa palavra. E não se deixe enganar, a graça veio para todos. Basta que nós acreditemos com o nosso coração e confessemos com a nossa boca. Em tudo dá graças ao nosso Deus. Em tudo louva ao Senhor. Que nós possamos estar aqui mais uma vez para poder falar da palavra de Deus. Em nome de Jesus é que eu agradeço. Fiquem todos com Deus e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Até a próxima. Tchau. Fiquem com Deus.